Mas vamos falar o seguinte, Selmo. Antes de mais nada, boa tarde, boa tarde. Vamos fazer o seguinte. Vamos começar falando do Fortaleza, porque eu quero ver o bicho pegar, eu quero ver o circo pegar. Tu quer falar do Fortaleza? Fortaleza ontem, pois vamos, eu vou te dando aqui os assuntos e a gente vai falando. Beleza. 80 milhões de dívidas apareceram lá no Tricolor. O time rico, milionário, que não tinha dívidas, o time rico, milionário, que estava com orçamento de mais de 300 milhões, teve um déficit em 2024 de 80 milhões de reais. Bom, é muita coisa. Eu aprendi o ABC de qualquer empresário, que empresa que dá prejuízo, ela quebra. Empresa que dá prejuízo não está sendo bem gerida. Isso é o ABC administrativo. Né? Empresa que dá prejuízo não está dando lucro. Mas tudo bem. Muita gente lá vai dizer o seguinte, só concluir para você entender. Muita gente vai dizer o seguinte, mas esses 80 milhões não são dívidas, é investimento. A conta não fecha. Não é assim que se faz. O clube que arrecada tanto, né? Que aumentou e triplicou suas receitas, que vendeu jogadores caros ano passado, termina o ano com 80 milhões negativo. Cara, 80 milhões negativo é dizer que todo o contexto administrativo que foi feito no ano foi feito errado. Planejamento mal feito. 80 milhões de dívida, muitos torcedores do Fortaleza que não sabem o que é dinheiro, dizem assim, isso é dinheiro de pinga. Não, isso representa mais ou menos um terço do atual, praticamente um terço do atual orçamento do Fortaleza. O que é que você fala sobre isso, irmão? Repita tudo, porque a internet deu pau, repita tudo aí, o que você falou. Porque a sua internet saiu do ar e voltou agora. Vamos lá. Time ou empresa que dá prejuízo, ela não é bem gerida. Isso é opinião minha. Uma empresa que fecha o ano com 80 milhões negativo, isso mostra uma fragilidade administrativa. Isso pode ser empresa de futebol, pode ser qualquer tipo de empresa. 80 milhões negativo hoje, no Fortaleza, representa mais ou menos um terço do atual faturamento do Fortaleza para 2025. É um risco ou não é um risco? É preocupante ou não é preocupante? É para o torcedor levantar já um alerta ou está tudo beleza, o Marcelo Paes está em voo de cruzeiro e nada vai afetar o Fortaleza? Bom, eu acho que o Marcelo Paes em voo de cruzeiro não está, porque ele já está sendo cobrado pela torcida este ano, principalmente por causa dos resultados negativos do Fortaleza. Se você parar para pensar direitinho, Selmo, o Fortaleza, foi o que eu falei em um vídeo meu, tá? O Fortaleza foi campeão estadual, né? Foi vice-campeão estadual. Não venceu o campeonato estadual, mas nesses 2 anos que o Fortaleza foi campeão, aliás, o Ceará, a gente tem que lembrar que nos últimos 7 anos, o Fortaleza ganhou 5 anos. Então, se nos últimos 7 anos o Fortaleza ganhou os 5 primeiros e agora o Ceará ganha 2, eu acho isso normal. É aquele ciclo de oscilação, de mudança de campeões no campeonato, que sempre dá Fortaleza ou Ceará, ok? Então, por enquanto, eu acho que o Fortaleza com esse bivice-campeonato do Cearense é normal para mim. Mas, se a gente for analisar os outros campeonatos, o Fortaleza mal das pernas, mas mesmo assim está classificado na Copa do Nordeste. O Fortaleza mal das pernas, mas mesmo assim tem o jogo da volta contra o Retrô e pode vencer o Retrô por 1-0, 2-0, 2-1 e passar na Copa do Brasil. O Fortaleza mal das pernas, mas ainda faltam 3 jogos na Libertadores. Então o Fortaleza ainda pode classificar para as oitavas. E o Fortaleza mal das pernas no Campeonato Brasileiro, mas ainda tem chance de recuperar. Estamos apenas com 6 rodadas, né? Então eu acho que, por enquanto, este voo de cruzeiro do Marcelo Paes, ele está meio turbulento porque a galera já começa a cobrar. Mas, mesmo assim, o Fortaleza está vivo nos campeonatos. Está de acordo comigo, né? Ainda está vivo. O Fortaleza pode se recuperar e dar a volta nisso e terminar o ano, sabe-se lá, com um título grande. Porque futebol é assim. Agora, em relação a Marcelo Paes, com esse rombo, digamos, de 80 milhões nas contas do Fortaleza, o Marcelo Paes vai ter que explicar, né?
Eu acho que mas isso é que acontece, né? Foi liberado ontem um documento. Mas esse documento vai ser analisado hoje numa reunião do Conselho, se não me engano, do Fortaleza. Não, tudo bem, mas foi um relatório feito pelo Conselho Fiscal, tá? Não é um órgão separado, não, é o Conselho Fiscal que fez aquele documento. Eu acho que deve, sim, alguém do Fortaleza explicar. Um planejamento que deixa um time com 80 milhões no vermelho, eu acho que esse planejamento é o planejamento errado, precisa ser revisto urgente. Mas eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Lembra que sim, para você, Selmo. Lembra que este faturamento, este rombo de 80 milhões, vem do orçamento de 2024, né? Vem de 2024. Aí eu fico aqui pensando, até 2023, acho eu que Marcelo Paz não estava envolvido com a Liga Forte União. Aí, a partir de 2024, eu sinceramente eu não sei quando foi que Marcelo Paz foi eleito presidente da Liga Forte União. Mas vamos dizer que ele foi eleito a partir de 2024. Então, a partir de 2024, ele se tornou presidente da Liga Forte União, que ele é o presidente, né? Será que Marcelo Paz, gerindo Fortaleza e gerindo Liga Forte União, ele não se distraiu, ele não se equivocou, ele fez as coisas nas pressas, ele fez talvez ele, como estava ali preocupado gerindo a Liga Forte União, ele fez negócios com Fortaleza que poderiam ter sido um pouco mais pensados. Peraí, será? Vamos comprar mesmo? Tá? Não vamos ter um déficit muito grande? Não vamos ter dinheiro para pagar? Será que Marcelo Paz não pensou direito porque estava gerindo a Liga Forte União também? Porque, querendo ou não, é muita coisa mesmo. Você gerir um clube de futebol como Fortaleza. Mas veja bem. Aí, espera. Aí a minha pergunta é o seguinte, será que ele não se distraiu em alguns negócios que ele fez? Porque... Ou então fez as compras na pressa sem pensar direito para atender os desejos, a ânsia do torcedor? Mas ele não age sozinho no Fortaleza, né, Linés? Ele tinha o Alex Santiago, tá? Mas eu acho que o Alex de 2023. O Alex Santiago seguia a linha dele ali, acho eu. Mas o Alex não seguia, não, porque o Alex saiu do Fortaleza contestado, inclusive pela administração financeira. Segundo as pessoas que estão lá no Fortaleza, né, deixaram claro que o Alex ele usou mal o dinheiro do Fortaleza no futsal, ele ordenou despesas que não era para ordenar, né? Pelo menos foi o que ficou aclarado aí para todo mundo. O que acontece é o seguinte, de 2023 para 2024, saiu do Fortaleza o Geraldo Luciano. O Geraldo Luciano é um baita de um executivo que faz parte do grupo, não sei se o Geraldo ainda está, fazendo parte do grupo M. Dias Branco. E o Geraldo, ele implantou no Fortaleza, isso é um pensamento meu, processos que ele trouxe da área privada, um alto executivo de uma das maiores empresas do mundo. E ele implantou isso no Fortaleza. E eu acho que quando o Geraldo Luciano sai, ele deixa, de certa forma, uma fragilidade administrativa no Fortaleza. Os processos, essa é a opinião minha, eu acho que passa a não ser respeitados na sua integralidade, entendeu? Eu acho que o planejamento de compra de jogadores como esse Luquinha e como outros também, que não deram resultado no Fortaleza, impactaram também nesse valor, desse déficit. E aí é aquela história. Olha só quanto entrou na conta desse déficit, por exemplo, a contratação daquele goleiro que veio do Flamengo, que era do Atlético do Paraná, que está emprestado agora, como é o nome dele? Eu sei quem é, sim, eu sei quem é. Eu não me lembro agora. Eu não me lembro o nome dele, mas eu sei quem é. Alguém lembra aqui para a gente, por favor? Tá? Alguém lembra aqui a gente, por favor? Eu não me lembro o nome dele, mas eu sei que ele foi campeão da Sul-Americana com o Atlético Paranaense. Então, por exemplo, quanto custou o Luquinha? Quanto custou o investimento do Santos? É Santos o goleiro. Sim, Santos. Né? Quanto custou o investimento do Santos? Quanto custou o investimento no Luquinha? E outros investimentos que não deram resultado. Aí o que acontece? Bom, esses investimentos estão dentro do Fortaleza, os jogadores estão emprestados, mas, efetivamente, a grana saiu do cofre. Entendeu? Então, houve também erros quando foram contratar. Isso é opinião minha, tá? Eu não sei se esse relatório, se esses 80 milhões passa por isso. Muita gente diz que esses 80 milhões é um déficit do operacional do Fortaleza. Tá? Bicho, primeiro que é um operacional caríssimo, se for desse jeito. E, mais uma vez, eu digo, tá?
Eu tenho a concepção de que quem administra empresa e fecha ela com o patrimônio no vermelho, aliás, com o balanço no vermelho, está administrando de forma errada. Uma empresa que tem saldo negativo, Linésio, é o primeiro alerta que se deve, né, acender, porque não é legal, cara. É legal o time terminar o ano, as contas todas pagas e ter lucro. Principalmente o Fortaleza, que tem vendido jogadores. E não tem vendido jogadores por mixaria. Tem vendido jogadores por valores acima da média do futebol cearense, inclusive dos últimos anos. Então, eu particularmente, eu me preocuparia. Tá? Não acho 80 milhões de dinheiro de pinga e acho que 80 milhões hoje representa mais ou menos ou quase um terço do orçamento do Fortaleza para esse ano, por exemplo. Então, o cara dizer que isso não tem impacto nenhum, eu acho que tem. Acho também que tem até impacto no que está acontecendo do Fortaleza dentro de campo. Nas últimas 20 partidas, Linésio, o Fortaleza ganhou apenas 3 partidas. Nas últimas mas aí, 20 partidas, Selmo, aí a gente já entra em outro debate. Por exemplo, será que estão com salários atrasados? Outro debate. É um debate que a gente tem que trazer, mas eu acho assim, alguma coisa há. Não é normal. Não é normal. 3 vitórias em 20 jogos não é normal. Não é normal. O Fortaleza, de 3 jogos, 3 vitórias em 20 jogos, não é o Fortaleza que subiu para a Série A, não é o Fortaleza do Marcelo Paes, nem o do Geraldo Luciano, nem do Alex Santiago, nem de ninguém. Esse Fortaleza, de 3 vitórias em 20 jogos, é preocupante, sob todos os aspectos. O torcedor pode ser bairrista, pode dizer que a gente é invejoso, mas, meu amigo, se esse alerta não servir para você, se a carapuça não serve para você, você é um demente intelectual, um doente, rebelde qualquer. Sinceramente, eu me preocuparia com qualquer empresa que dá o prejuízo de 80 milhões no final do ano e que tem os resultados negativos, pífios e rendimentos muito contestados, como é esse time atual do Fortaleza. Eu vejo aqui, por exemplo, o Wellington dos Santos está dizendo: o Bahia tem tido déficit anual, blá, 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 blá. Gente, olha só. Se o Grupo City quiser, preste atenção, viu, Wellington? O Bahia pode estar devendo 200, 300 milhões, por exemplo, né? Mas se o Grupo City quiser, na hora, paga à vista esse dinheiro. Esse déficit aí que o Grupo City e o Bahia pode estar tendo, o Grupo City está deixando, porque se eles quiserem, eles pagam. Agora, será que hoje o Fortaleza teria 80 milhões para cobrir esse rombo? A teoria do torcedor é isso aqui, ó. O Corinthians está devendo a Deus e o mundo. Pronto. Se o Corinthians está devendo a Deus e o mundo, o Fortaleza pode dever a Deus e o mundo. Isso para mim é o argumento. Isso para mim é o argumento de quem quer passar pano. Quem quer passar pano. É verdade. Com todo respeito ao Alexandre. Todo respeito ao Alexandre, para mim é o argumento de quem quer passar pano. Por exemplo, Selmo é meu vizinho. Eu fui ali e roubei uma loja. Selmo vai e rouba também, é? Porque Linésio roubou? Não faz sentido. O Corinthians tem 2 bilhões de dívidas. Se vocês estiverem em dívida, se vocês tiverem como meta e como espelho times endividados, aí vocês estão no caminho do buraco, do precipício. Sinceramente. É uma escolha mesmo. Agora, não é porque o Corinthians está mal, não é porque o Bahia assim, que a gente e o Fortaleza tem que estar também, gente. Quando vocês trazem exemplos de outros clubes, vocês estão passando pano. Mas isso é um problema do futebol brasileiro. Meu irmão, relativiza, né? Exatamente. Relativizam o quê? Relativizam a imprudência, relativizam a mediocridade para justificar, cara. Não funciona assim. Selmo, eu sei que não faz parte do assunto. Outra aqui apareceu. Espera. Falaram muita bobagem. O mascote oficial do Bahia é o Superman. Todo mundo sabe que é o Superman, meu caro. Compre um livro de gramática e vá aprender o que é sátira. Aí você vem com outro humor aqui assistir a gente. Porque hoje aqui é a língua afiada, é uma brincadeira, é uma sátira que a gente está fazendo. A gente fala sério e em relação ao Bahia, é uma sátira. Não, ele está errado. Ele diz aí, veja, falaram muita bobagem. O mascote oficial do Bahia é o Superman. Gente, primeiro, Ziraldo desenhou uma versão do Super-Homem. O Super-Homem é um personagem da DC Comics, que hoje a propriedade é da Warner Bros. Studios, a Warner Bros. Eles são donos da DC, do Superman, do Batman, do Aquaman, Mulher Maravilha, etc. Se Ziraldo quis fazer uma sátira e desenhou um personagem como Super-Homem, que é Superman,
em português. Super-Homem é a tradução de Superman em português. Ziraldo fez lá um bonequinho. É o Superman, gente. Esse personagem já existia. Será que se a DC Comics, lá no começo do século passado, não tivesse inventado o Superman, Ziraldo desenharia o Super-Homem? Ah, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Bruno, vai estudar, meu amigo. Me tenha santa paciência, porra. O mascote do Bahia, o Super-Homem, é uma cópia do Superman. É um plágio, podemos dizer assim, ok? Portanto, não. Ziraldo não inventou a roda. Ziraldo não fez um personagem novo, ok? Não fez. Ele copiou o que já existia, que era o Superman da DC Comics. Tá explicado. Nerd, o Bahia fechou uma parceria com a Warner para o lançamento do filme Super-Homem. Veja aí. Então... Ok, isso eu vi. Isso, espera, Samuel, espera. Aí é minha área, espera. Eu vi, mas isso é diferente. Isso é outra coisa diferente. Se a Warner quiser, eu acredito que se a Warner quiser, ela proíbe o Bahia de usar esse personagem. Se a Warner quiser, ela proíbe o Bahia. Ok? Ó, vou dar um exemplo simples, tá, Selmo? Rapidinho. Aqui na Costa Rica tem um supermercado que se chamava Super Mario. Super Mario Bros. É uma coisa assim. O supermercado fica lá no fim do mundo, nas montanhas, sei lá onde. A Nintendo processou o supermercado, cara. A Nintendo processou o supermercado porque o supermercado se chamava Super Mario. Ou era Super Mario Bros, ou era Irmãos Mario Bros, alguma coisa assim. A Nintendo, a poderosa Nintendo do Japão, processou o supermercado no fim do mundo aqui na Costa Rica. Lá, marca é coisa séria. Marca é coisa séria, nerd. Daqui onde eu estou vivendo, Selmo, daqui onde eu vivo, em São José, a grande área metropolitana da cidade, até esse supermercado, são as 4 horas de carro, pô. Tá no fim do mundo o supermercado. E a Nintendo, eu não sei nem como é que a Nintendo descobriu que esse supermercado existe. Mas, enfim, tá explicado. Polinésio, eu entro aqui no Google Maps agora, chego na tua casa aí, rapidinho, em 1 minuto. O mundo globalizou total. O Fortaleza também fechou para o filme Mufasa um contrato. Ah, pois é. Pois é. Isso quer dizer que o mascote do Fortaleza virou o Mufasa. Não, é um leão. É um leão, que é um mascote, assim, um animal da vida selvagem, é um leão. Né? Enfim, vamos continuando, falando de Fortaleza. Então, assim, eu acho que o Fortaleza tem sim problemas no Fortaleza. Tem problemas. Não sei se estão devendo salário, não sei. Mas é muito estranho mesmo, o time cair de rendimento deste nível. Aí a gente fala assim, nos últimos 20 jogos ganhou 3. Aí a gente dá uma maquiada, porque o certo é, nos últimos 13 jogos não ganhou nada. Isso é que é o certo. Ontem, contra o Retrô, foi o 13º jogo seguido do Fortaleza, que o Fortaleza não vence ninguém. Isso é preocupante. Agora, claro, juntando aí Brasileiro, juntando Copa do Brasil, juntando Libertadores da América, né? Vamos ouvir aqui o Vojvoda? Bora, ver o que ele disse tá virado na coletiva de ontem. Vamos lá. No jogo do lado de vocês, eu percebi você bastante irritado em alguns momentos, principalmente no primeiro tempo. Então, com base nisso, eu queria que você falasse um pouco como você sentiu durante esse jogo e a sua avaliação desse resultado. Bueno, me sentí ruim, me sentí que o primeiro tempo no respondimos a expectativas, no respondimos a lo que somos. Jugadores saben eso, treinador sabe eso, ¿sí? Los responsables somos nos, no hay que procurar disculpas fuera, no hay que procurar disculpas en cansancio o en todo lo que se fala de fútbol, bueno, no conto con este jugador o hay 3 jugadores fuera. Aquí somos un elenco, eu sempre falo de un elenco profesional, un elenco que tem qualidade, mas irritación mía era por eso, ¿sí? Jugadores saben eso, ¿sí? Estamos en un momento difícil y en ese momento difícil no se puede jugar como se jugó en los primeros 45 minutos. La bola rodaba muy lento, la presión no era boa. Aquí tenemos que reconocer que no jugamos una boa partida, veníamos en una secuencia de resultados ruin y si esto no ponemos a cabeza
y nuestra inteligencia para mejorar esto, no estamos por el camino que tenemos que ir. Esa era. Entre tiempo, cobranza mía es... eu falei con jugadores. ¿Qué? ¿Tengo que cobrar tirando 5 jugadores y votando otros 5? ¿Me entiendes? Eso tampoco es ser de inteligentes. Estrategia, bueno, todo. Es un todo, ¿me entiendes? Para una partida ruim como fizemos hoje. Ô Linés, é interessante isso que o Vojvoda está fazendo, né? Ele sabe que não faz parte de uma tomada, como é que eu vou te dizer? Uma tomada de decisão inteligente. Eu vejo o Fortaleza cansado, Fortaleza lento. Uma das coisas que o Fortaleza tinha de principal era uma força física muito grande, né? O Fortaleza era um time intenso jogando bola. Inclusive jogadores como o Zé Welles, que tem força física e que são reservas, já entram cansados, né? E aí o que acontece, né? Ao meu ver, o Fortaleza deixou de ser aquele time propositivo, corredor, brigador, lutador. Hoje é um time de toques laterais, não tem jogadas de profundidade, não tem jogadas agressivas, né? Mais uma vez ontem foi provado que o Lucero não pode estar fora desse time. É ainda o melhor centroavante que o Fortaleza tem. Mas o Davidson entrou, o Davidson isso, o Davidson aquilo. Eu acho até o Davidson um bom jogador, mas não está encaixado e está longe de encaixar ele no modelo de jogo que faça com que o Fortaleza tenha uma certa predominância dentro de uma partida contra qualquer adversário. Ontem, Linés, era um time de Série C, com todo respeito ao Retrô. Era um time de Libertadores da América jogando contra um time de Série C, meu amigo. E o Retrô teve chance de fazer 2-0, 3-0. Né? Eu acho que o Vojvoda, essa entrevista dele é uma entrevista muito interessante, quando ele justifica que trocou 5 jogadores porque o time não correspondia. E isso não é inteligente, ele mesmo diz, isso não é inteligente, isso não é normal. E às vezes tem jogos que o Vojvoda nem muda os 5, né? Às vezes ele nem muda, nem utiliza todas as substituições que ele tem direito. Agora, realmente eu concordo que o Fortaleza está cansado. Está cansado, são muitas competições. São 4 competições que o Fortaleza disputa nesse momento. A Libertadores, a Copa do Brasil, a Série A e a Copa do Nordeste. Mas está parado. Não, daqui a pouco volta. Quando voltar tem que jogar, não é? Então, não tem elenco. Nós não temos elenco. Nós que eu digo, futebol nordestino, né? E eu acho até difícil futebol brasileiro. A gente não tem elenco para tantas competições, Céu. A gente tem que escolher. O Fortaleza vai ter que escolher Copa do Brasil ou Libertadores. Muito possivelmente, o Fortaleza vai escolher Copa do Brasil esse ano, porque é o último colocado do grupo da Libertadores e pode ser que não passe para a fase de grupos. E pode ser até que nem caia para a Sul-Americana. Entende? Então, não sei como é que vai ser a vida do Fortaleza. Acho difícil, porque o Fortaleza deve receber os 3 pontos do jogo do Colo-Colo. Aí tem 2 partidas em casa contra o time lá da Colômbia. Como é o nome, rapaz? Bucaramanga, né? Atlético Bucaramanga. E o outro é contra o... Eu não me lembro o grupo, não me lembro agora. Colo-Colo, Bucaramanga e não me lembro. Contra o Colo-Colo aqui em Fortaleza, para decidir. Agora tem um detalhe, né? O problema é como é que eu vou acreditar que um time que está sofrendo para jogar contra o Retrô vai conseguir chegar aqui, se impor e ganhar as 2 partidas que tem que ganhar dentro de casa, porque se ele ganha as 2 com o ponto que ele tem, vai para 7, com 3 pontos que ele recebe da Conmebol pelo jogo do Colo-Colo, 10 pontos, está praticamente classificado. Isso pode acontecer, mas em relação ao Retrô, às vezes a gente vê um time mais inferior, aí a gente entra com aquela sensação de que a qualquer momento eu faço gol. Qualquer momento eu faço gol. E às vezes as coisas não são assim. Não é, Celso? Mas ontem não foi isso, né? Ontem não. Se o Fortaleza ontem entrou com esse pensamento, tomou no papeiro, porque fez o gol do empate aos 42 do segundo tempo. Quase que o Retrô leva. Inclusive, eu vou dizer algo que talvez o torcedor do Fortaleza não goste. Para o Retrô, foi um final de jogo com um amargo, um empate com sabor de derrota. Porque o Retrô estava ganhando o jogo e jogando até melhor que o Fortaleza. O Fortaleza foi lá e empatou, não é? Então, aquela bola bamba ali na área, o Lucero empurrou para dentro. Então, realmente, o Retrô ontem saiu no prejuízo, porque agora vai ter que jogar no Castelão e talvez o Fortaleza se faça predominante no Castelão, né? Enfim.
Bora falar de Bahia? Bora, mas alguma coisa não está correta no Fortaleza. Não está. E todo mundo está vendo isso. O que é, a gente não sabe. Vamos aguardar hoje, vamos aguardar amanhã, a gente vai saber. É o NET do Nordeste, vem conferir. Futebol nordestino tá aqui pra você curtir. O melhor conteúdo esportivo do YouTube. NET Futebol é show, vem fazer parte do clube. Só não se aí, vai chover.